Olá, crianças, bom dia! Hoje vamos iniciar mais uma aula de geografia. Vamos começar? Todo mundo pega o seu livro na página 162. O nosso assunto de hoje será a região Sudeste. A região Sudeste ela é formada por 4 estados, ocupando 11% do território brasileiro. É a maior região em relação à demografia e é também a mais desenvolvida economicamente no nosso país. Sua divisão política é composta pelos estados de Minas Gerais, do Espírito Santo, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Minas Gerais, a sua sigla é MG, capital é Belo Horizonte. Espírito Santo, a sigla é ES e a capital é Vitória. Rio de Janeiro, sua sigla é RJ e sua capital é Rio de Janeiro. São Paulo, a sua sigla é SP e a sua capital é São Paulo. A região Sudeste ela tem como os limites ao norte o estado da Bahia, a leste o Oceano Atlântico, a oeste os estados de Goiás e do Mato Grosso do Sul e ao sul o estado do Paraná. Assim podemos perceber que os limites da região Sudeste, norte, região Sudeste, sul, região Sul, e oeste, região centro-oeste, fazem dela uma região de transição entre a região nordeste e a região sul. O processo de desenvolvimento econômico da região trouxe melhores condições de vida para uma parte da população. Por outro lado, também gerou problemas econômicos e sociais, tais como crescimento de favelas, aumentos de casos de violência e da insegurança, falta de assistência médica de qualidade nos hospitais públicos e falta de moradia, o que aumentou o número de pessoas sem teto e a deficiência de qualidade na educação pública. Vamos lá para alguns aspectos da região Sudeste, iniciando pelo relevo. O relevo da região Sudeste é bastante diversificado. Os planaltos, as serras e as chapadas constituem sua maior parte, sendo os mais importantes os planaltos e as serras de leste e sudeste, onde estão localizadas as serras do Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço, e os planaltos e as chapadas da Bacia do Paraná. Também são encontradas depressões em toda a região, com destaque para a depressão sertaneja, São Francisco, em Minas Gerais. Nesse local, há também as chapadas do Rio São Francisco, que enriquecem ainda mais a paisagem. É possível observar também a presença de planícies litorâneas e interiorianas, além de tabuleiros costeiros. Essas planícies são comumente chamadas de baixadas, como a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Aqui vocês ficam com a imagem da Serra da Mantiqueira. Olha que paisagem linda, né? Agora nós vamos dar um pulinho lá no clima. Os climas predominantes são o tropical e o tropical de altitude, embora variem quanto à temperatura, entre quente e subquente, e a umidade entre semiúmido e superúmido. A característica mais marcante dos climas da região Sudeste é a forte influência do relevo na temperatura e nas chuvas. As áreas mais baixas, próximas ao litoral, possuem temperaturas mais altas, enquanto as áreas com o relevo mais elevado apresentam temperaturas mais baixas. O relevo ele é responsável ainda pelas chamadas chuvas orográficas, que ocorrem quando os ventos marítimos tentam ultrapassar relevos elevados que formam barreiras. Esses ventos se resfriam, condensam e se precipitam em forma de chuva. E aí vocês ficam com a foto, né, de um exemplo de clima, que é a Praia de Cocanha, que fica em Caraguatatuba, São Paulo. Agora vamos lá para a hidrografia. Os recursos hidrográficos da região Sudeste são, basicamente, os rios de planalto, normalmente com cachoeiras, o que dá grandes possibilidades de aproveitamento energético, embora dificulte a navegação, presente em toda a parte. Os rios compõem as diversas bacias hidrográficas e fazem com que a região tenha grande potencial para o aproveitamento hidrelétrico. Dentre as suas bacias hidrográficas, destacamos a Bacia do Paraná, a do São Francisco e as bacias do Leste, Sudeste e Sul. Aqui vocês ficam com um grande exemplo de uma usina hidrelétrica de Itaiapu.
Itaipu, perdão. Agora vamos para a vegetação, que daí, né, dessa hidrelétrica a gente já vê a grande vegetação que tem lá, né? A vegetação nativa do litoral é a Mata Atlântica. Já em Minas Gerais, predominam o Cerrado e a Caatinga. Esta se encontra mais ao norte do estado. Outro exemplo da Serra da Mantiqueira e a vegetação natural. As vegetações predominantes na região sudeste são o Cerrado e a Mata Atlântica. O Cerrado está presente nos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Já a Mata Atlântica se encontra em áreas litorâneas. Os manguezais também se encontram no litoral, na área de contato entre a água doce dos rios e a água salgada do mar. Como o manguezal da praia da Costa das Algas, em Santa Cruz, no Espírito Santo. A vegetação nativa do Sudeste sofre intensa intervenção humana. Originalmente, o Sudeste apresenta extensas formações vegetais, com a intensa ocupação da região. As florestas foram devastadas e hoje os principais trechos preservados estão localizados nas encostas da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira. Olha aí de novo. Aqui vocês observam, né, a cobertura vegetal de lá da região sudeste, tá certo? Aqui tem a mata, que está com verde mais escuro. Os cerrados, que está com verde com a tonalidade mais clara. Os campos limpos, que são o verde, parece um verde limão. Vegetação litorânea, que é o verde já mais para a tonalidade do azul. O verde mais escuro, que é o verde musgo, são as vegetações de araucárias. Esse outro verde aqui, ó, vegetação de transição, campo sujo. A bolinha verde é a ocorrência de áreas araucárias e o azul é a predominância de palmeiras. Demografia da região sudeste. A região sudeste é a mais populosa do país. Além disso, é a mais urbanizada. Também é a região mais povoada, com uma alta densidade demográfica, que pode ser atribuída ao fato histórico de ter recebido inúmeros imigrantes, tanto de outras regiões do Brasil, como vindos de outro país. Segundo o censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os maiores centros urbanos e indústrias do Brasil estão no Sudeste, onde vivem aproximadamente 80 milhões de pessoas. Grande parte da população dessa região se concentra em São Paulo e no Rio de Janeiro. No seu interior, a maior concentração ocorre no Triângulo Mineiro e no noroeste do estado de São Paulo, onde estão localizadas duas importantes cidades do interior, respectivamente Uberlândia e Ribeirão Preto. Nessa região é possível encontrar três grandes metrópoles brasileiras: São Paulo, a cidade mais rica do país, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São cidades que oferecem boa infraestrutura para receber empresas e indústrias. São Paulo e Rio de Janeiro são consideradas metrópoles globais por terem expressiva influência econômica. Entre 1940 e 1950, a industrialização da região sudeste se desenvolveu de forma expressiva, contribuindo para o surgimento de empresas públicas e privadas produtoras de matérias-primas, energia elétrica, aço e combustível, e de bens de consumo, como indústrias que confeccionam produtos diretamente para o mercado consumidor, veículos e eletrodomésticos. Esse crescimento atraiu a população do campo, que procurava melhores condições de vida, além de imigrantes de todo o restante do país. Esse fenômeno migratório de grande fluxo é conhecido como êxodo rural e ajudou a compor a população da região. A maioria dos imigrantes eram de camponeses, que não podiam comprar sua própria terra. Eles iam na esperança de trabalhar nas indústrias e nas atividades de comércio e de prestação de serviços, que se desenvolviam rapidamente nas cidades do Sudeste, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Alguns imigrantes chegaram a construir espaços geográficos onde há presença maciça de pessoas no seu país de origem, como a cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, fundada pelos suíços.
Os bairros em São Paulo da Liberdade, ocupado pelos japoneses, e do Bexiga, ocupado pelos italianos, e o interior do Espírito Santo e a região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde os alemães se instalaram. Além desses, outros estrangeiros também fizeram história no Brasil: espanhóis, andaluzes, libaneses, sírios, entre outros. Hoje, os fluxos migratórios para a região sudeste já não ocorrem tão intensamente, pois a região é incapaz de absorver todos os trabalhadores que se deslocam para lá. Assim, novas possibilidades econômicas têm sido procuradas em outras regiões do Brasil, com destaque para o Centro-Oeste. De acordo com o IBGE de 2010, a representatividade do Sudeste na população brasileira caiu de 42,81% para 42,1%. Apesar disso, ela continua sendo a mais urbanizada do Brasil, com um grau de urbanização de 92,9%. Muito alta, né? E aí vocês têm um exemplo, tem as fotos, né, de São Paulo, Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Vamos lá estudar agora sobre a economia da região Sudeste. Vamos lá? A região Sudeste possui atividades econômicas bastante diversificadas, que vão desde a sua indústria bem desenvolvida até a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O desenvolvimento da economia do Sudeste teve início nos séculos 18 e 19, com o cultivo de café, que atraiu do café. Os fazendeiros investiram na instalação de indústrias, especialmente no estado de São Paulo. O Sudeste, além de ter a maior concentração de indústrias do país, tem também suas atividades agropecuárias bem desenvolvidas, com destaque para a produção de café, cana-de-açúcar e laranja. Extrativismo. Por conta da indústria bem desenvolvida, não desempenha um papel essencial na economia da região, salvo a extração de petróleo. A maior zona de extração do país se encontra na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e de minério de ferro, cujas jazidas estão localizadas principalmente no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, e extração de minerais como o sal marinho e o manganês, obtidos respectivamente no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Além do ferro e do manganês, a região extrai o ouro, a bauxita, a cassiterita, o urânio, o calcário, o mármore e as pedras preciosas. Minas Gerais é considerado o estado mais rico em recursos minerais da região sudeste do Brasil. O extrativismo animal tem destaque para a pesca, importante no Rio de Janeiro e em São Paulo. A atividade extrativista vegetal é quase inexpressiva na região. Mesmo assim, percebe-se a extração de madeiras na Mata Atlântica, ao norte do Espírito Santo, e a exploração em Minas Gerais do cerrado para a obtenção de lenha. Indústria. Até o fim do século XIX, não existiam indústrias no Brasil. Todos os produtos que eram industrializados vinham para o Brasil trazidos de outros países. O café foi o produto que gerou as condições necessárias para a industrialização. Após o declínio da indústria do café, nos anos de 1920 a 1930, outras indústrias que surgiram graças às primeiras floresceram de forma mais independente, especialmente a de transformação de matéria-prima, marcadamente a siderúrgica, a petroquímica, a automobilística e a naval. A industrialização da região sudeste é, por esse motivo, bastante intensa e diversificada, merecendo um destaque a região do ABC Paulista, formada pelos municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Alguns dos produtos beneficiados na indústria do Sudeste são os minérios, a hidroeletricidade e o petróleo, principalmente na Bacia de Campos, Rio de Janeiro. A agricultura no Sudeste tem elevado padrão técnico e produtividade. Os produtos em destaque são o café, a laranja, a cana-de-açúcar
e uma variedade de frutas. Os solos são férteis e o café tem destaque no interior de Minas Gerais. O Sudeste também se destaca pela maior parte da produção de cana-de-açúcar no Brasil. A produção de laranja é realizada principalmente em São Paulo e equivale a 80% da produção nacional. Outros produtos produzidos no Sudeste são algodão, milho, mamona e amendoim. Pecuária. A pecuária praticada é principalmente intensiva e a qualidade do gado é bastante alta, especialmente os bovinos e os suínos. Devido ao grande número de rebanhos bovinos, a região é uma grande produtora de leite, que atende tanto a população local como a indústria de laticínios e derivados. A produção de carne bovina e suína permite a instalação e o desenvolvimento de frigoríficos e indústria de laticínios. A criação de aves e a produção de ovos se concentram no estado de São Paulo e são as maiores do país. Comércio e prestação de serviço. Outra atividade econômica que gera bastante emprego e renda para o Sudeste é o turismo. É responsável por grande parte das atividades econômicas da região. Por exemplo, o Rio de Janeiro com seu carnaval mundialmente famoso. São Paulo conta com um grande potencial urbano de hotéis, boa gastronomia e entretenimento. Minas com suas cidades ricas em história e o Espírito Santo com suas belas praias e as belezas naturais. Não podemos nos esquecer das praias do Rio de Janeiro, como a de Copacabana e Ipanema, e dos atrativos turísticos mais famosos da região, como é o Corcovado e o Pão de Açúcar. Agora chegou a hora de resolvermos as nossas atividades de classe com a ajudinha da prova, construindo o estudo da geografia. Primeira questão. Primeira questão, ele diz assim: complete as lacunas com as informações sobre a região Sudeste. Letra A. A região Sudeste se estende por apenas 11% do território nacional. Ainda assim, é a maior do Brasil quanto à demografia e ao desenvolvimento econômico. Letra B, a frase vai ficar desse jeito: os limites da região Sudeste são a região Nordeste ao norte, a região Sul ao sul e a região Centro-Oeste a oeste. Letra C. A região Sudeste, portanto, é uma região de transição. Deixa eu voltar, perdão. Aqui de novo. A região Sudeste, portanto, é uma região de transição entre a região Nordeste e a região Sul. Segunda questão, responda. Letra A. Como são os recursos hidrográficos da região Sudeste? São os rios de Planalto. B. O que esses recursos apresentam? Normalmente, eles apresentam cachoeiras. C. Quais são as possibilidades que esses recursos oferecem? São de aproveitamento energético. São de aproveitamento energético. D. O que é dificultado nesses recursos? A navegação, ela é dificultada. Letra E. Quais são as bacias hidrográficas da região Sudeste? São a bacia hidrográfica do Rio Prata, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e as bacias costeiras do Sudeste. Terceira questão. Relacione as colunas corretamente quanto aos climas predominantes na região Sudeste. 1 para megatérmico quente e úmido, 2 para quente e semiúmido, 3 para subquente e semiúmido, 4 para subquente e úmido e 5 para subquente e superúmido. Presente no estado de Minas Gerais é o quente e semiúmido. Presente no litoral, número 1, megatérmico quente e úmido. Presente mais intensamente em São Paulo, 4, subquente e úmido. Presente ao sul da região, 5, subquente e superúmido.
e presente no centro da região entre os estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, é o 3, subquente e semiúmido. Quarta questão. Assinale as afirmativas verdadeiras e reescreva as falsas, corrigindo-as. A alternativa verdadeira que vocês deverão marcar é: a região sudeste é a mais urbanizada do Brasil. Agora nós iremos, Agora nós iremos aqui estar corrigindo as demais. A vegetação nativa do litoral é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica se concentra em áreas litorâneas. Então, vocês deverão estar corrigindo, essas frases e escrevendo aqui logo abaixo, nas linhas. Quinta questão. Ela de acordo com alguns aspectos da região sudeste. Maior região em relação à população é a sudeste. Clima tropical e tropical litorâneo. Recursos hidrográficos, rios de planaltos. Aqui a gente deu uma paradinha aqui, vocês dão um pause para ir fazendo a correção. E agora é com você. Atividade de casa, páginas 174 e 175. Beijos e até a próxima.